dominar a física e desvendar os seus segredos. E hoje vamos resolver um problema em que temos a carga Q1 na posição menos A, a carga Q2 na posição mais A e na posição mais A sobre 2 temos uma carga mais Q, uma carga positiva. E o que pretendemos determinar é a relação entre as cargas Q1 e Q2 por forma a que a força e a que a carga mais Q sofre seja uma força nula. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Antes de mais, convém lembrar que as cargas são pontuais, aqui estão representadas como círculos com diferentes cores só para ajudar na resolução, mas não esquecer que as cargas Q1, Q e Q2 são cargas pontuais. Para resolver este problema é fundamental sabermos somar vetores e também saber que duas cargas, quando têm sinais contrários, se atraem, quando têm sinais opostos se repelem e a força que uma carga exerce sobre outra diminui com a distância. Para sabermos a força que a carga mais Q, portanto uma carga positiva, vai sofrer devido a estas duas cargas, o que nós temos que fazer é determinar qual é a força que esta carga Q1 vai exercer na carga mais Q e a força que a carga Q2 vai exercer na carga mais Q, e a soma destas duas forças, destes dois vetores, vai ser a força total ou a força resultante que ao fim e ao cabo a carga mais Q vai sofrer. Como nós não sabemos se a carga Q1 e a carga Q2 são positivas, negativas, se têm sinais contrários ou não, nós vamos aqui partir do pressuposto que a carga Q1 é positiva. Se a carga Q1 for positiva, a força que esta carga mais Q vai sofrer devido a esta vai ser uma força que a vai afastar desta carga. Logo, a força que a carga Q1 vai exercer na carga mais Q vai ser assim, portanto isto é a força que a carga Q1 exerce na carga mais Q. Para que a força total ou a força resultante que a carga mais Q vai sofrer seja nula, a força que Q2 exerce em mais Q terá obrigatoriamente que ser assim. Isto terá que ser a força que Q2 exerce em mais Q. Onde esta força tem exatamente a mesma direção do que esta, tem que ter exatamente o mesmo módulo do que esta, mas tem o sentido oposto, para quando eu vou somar estas duas forças dar uma força nula ou um vetor nulo. Para que a força que mais Q sofre devido a Q2 seja assim, isto implica que mais Q está a ser repelida por Q2, o que implica que Q2 tem que ter exatamente o mesmo sinal do que mais Q. Logo, a carga Q2 tem que ser também positiva, tal e qual como acontece com Q1. Para que a força que é exercida em mais Q devido a estas duas cargas seja nula, estas duas cargas têm que ser ambas positivas, isto é, têm que ter ambas o mesmo sinal. Se ambas tivessem o sinal negativo, facilmente se veria que esta força seria igual, só que tinha o sentido contrário, portanto algo análogo se passaria com esta, logo teríamos novamente a força nula aqui na carga mais Q. Se estas cargas tivessem sinais contrários, isto implicaria que estas duas forças tinham a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo. Logo, o somatório destas duas forças nunca seria o vetor nulo. Podemos então escrever a relação entre as cargas. Quando Q1 é maior que 0, Q2 tem que ser também maior que 0, e quando Q1 é menor que 0, Q2 tem que ser também menor do que 0. Podemos tirar também conclusões relativamente ao valor das cargas. Se a força que uma carga exerce sobre outra diminui com a distância, isto implica que se esta carga está mais longe desta do que a carga Q2 está da carga mais Q, para que esta força tenha exatamente a mesma intensidade desta, implica que a carga Q1 tenha que ser maior do que a carga Q2. Então vamos pôr aqui assim, Q1 em módulo vai ter que ser maior do que a carga Q2 em módulo. Portanto, só da análise deste diagrama podemos concluir isto. Ambas as cargas têm que ter o mesmo sinal e a carga Q1 tem que ser maior do que a carga Q2. Para saber exatamente qual a relação entre Q1 e Q2, isto é, quantas vezes maior Q1 tem que ser de Q2, convém que recordemos da lei de Coulomb. Se tiver aqui uma carga QA
e aqui uma carga QB. Esta será a força que QB exerce, vou chamar que B exerce em A, e esta será a força que A exerce em B. Ambos estes vetores têm a mesma direção, têm o mesmo módulo, mas sentidos opostos. A intensidade de cada uma destas forças é dada pela expressão. Tendo esta informação em consideração e olhando convenientemente aqui para este diagrama, vendo que estas distâncias são todas iguais, são todas A sobre 2, eu vou pura e simplesmente chamar a distância A sobre 2D, e eu assim posso dizer que a força, a intensidade da força que Q2 exerce em Q, portanto que esta carga exerce aqui, há de ser K, Q2, Q sobre, qual é esta distância? Esta distância é D, portanto eu vou pôr aqui D ao quadrado. Esta quantidade que aqui está corresponde à intensidade deste vetor. E a intensidade deste vetor terá que ser K. Quem está a exercer a força é Q1 que está a exercer a força em Q. E qual é que é a distância? 1, 2, 3D. Portanto, será 3D ao quadrado. Ora, 3D tudo ao quadrado, esta distância ao quadrado, ao fim e ao cabo fica 9D ao quadrado. Ora, quando vamos simplificar esta expressão, os K's são comuns, o Q também é comum, chegamos à conclusão que Q1 tem que ser igual a 9Q2. E como podemos ver, este resultado está de acordo com aquilo que esperávamos. Q1 é maior do que Q2, 9 vezes superior a Q2, e aqui, como ambas as cargas têm que ter o mesmo sinal, quando Q2 é positivo, Q1 é obrigatoriamente positivo, quando Q2 é negativo, Q1 é obrigatoriamente negativo. Agora a parte mais importante é cada um de vós fazer o exercício sozinho. Um problema muito interessante para resolverem, que permite verificarem que realmente entenderam este problema, é, em vez de terem a carga mais Q aqui na posição mais A sobre 2, é colocarem a carga mais Q na posição mais 3 meios de A. Bom trabalho, bom estudo. Façam também para realmente aprenderem. Aqui esqueci-me, estes valores são os valores absolutos. Esqueci-me, estes são os valores absolutos das cargas, está bem? Aqui deveria estar em modo, eu só não pus, estou-me apenas a referir à intensidade do vetor, por isso não pus isso. Aqui a mesma coisa, estamos a falar nas intensidades.